Tarde. Vamos iniciar mais um webinar, tudo o que você queria saber sobre, que é promovido pela GDC, Agência de Divulgação Científica e Comunicação do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. A cada semana, nós temos um bate-papo sobre um tema associado ao Covid-19. E o nosso bate-papo de hoje vai ser com a professora Helenice Silva. A professora Helenice é vinculada ao Departamento de Bioestatística, Biologia Vegetal, Parasitologia e Zoologia do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Ela é matemática e desenvolve pesquisas em modelagem matemática e otimização para auxílio na resolução de problemas nas áreas agrária e médica. E hoje o nosso bate-papo com a professora Helenice vai ser a ciência por trás das máscaras. Por que isso? Recentemente, a professora Helenice criou, juntamente com outros docentes do IB, alunos, vizinhos, amigos e familiares, o projeto Máscaras da Esperança, com o objetivo de costurar e doar máscaras de combate à Covid-19. Então, hoje, não perca a oportunidade de tirar dúvidas sobre o que há de dados científicos que subsidiam a escolha dessas máscaras e quais são as mais adequadas. Aqueles que quiserem certificado de participação nesse webinar devem se cadastrar via Simpla. Nós vamos colocar o link do Simpla no nosso chat do YouTube e vocês podem encaminhar todas as suas perguntas para a professora Helenice via o nosso chat também. Helenice, em nome da Agência de Divulgação Científica, do IB, em nome da diretoria do Instituto também, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade e fique à vontade para iniciar esse bate-papo, então. Obrigada, Adriane. Obrigada a todos que estão me assistindo a essa webinar. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer a Adriane, ao IB por esse convite, em nome da professora Adriane, e também agradecer à agência e parabenizar a agência, a GDC, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. Bom, em primeiro lugar, eu queria deixar claro que eu não sou especialista em máscaras, né? O meu interesse por máscara, ele surgiu, como a professora Adriane contou, ele surgiu desse projeto de extensão que nós temos, com um grupo de pessoas maravilhosas que fazem um projeto, desenvolvem esse projeto voluntariamente, usando os horários vagos dela durante o fim de semana, à noite, para a construção para a confecção de máscaras, e essas máscaras, elas são distribuídas na comunidade para pessoas em serviços essenciais, para a população de segmentos populacionais desfavoráveis, e então meu interesse surgiu por aí. E o que eu vou contar para vocês ele baseado em estudos, porque nós temos não só a função de desenvolver, de confeccionar essas máscaras, mas também a função educativa. Então, eu estou aqui mais no papel educacional do que uma especialista, né? Então, tudo que eu vou me basear são em artigos científicos, em estudos científicos, o que eu tenho para contar para vocês. Espero que vocês gostem e possam fazer as perguntas aí pelo chat. Bom, eu vou fazer uma apresentação, e essa apresentação eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas sem muito envolver termos científicos. Vou tentar ser o mais informal possível, tá ok? Então, só um tempinho para eu abrir a minha apresentação. Bom, então, o que a gente colocou é a ciência atrás da máscara, o título, a ciência por trás das máscaras. Por que esse título? Porque o que a gente vai falar é o estudo, são baseados, são trabalhos que
eles respondem as seguintes perguntas: por que devemos usar máscaras? Quais pesquisas têm sido realizadas sobre máscaras? E que tipo de máscaras nós devemos usar? Então, essas são as 3 perguntas que, ao longo dessa apresentação, eu quero responder para vocês a partir dos estudos científicos que foram feitos. Em primeiro lugar, nós sabemos que 80%, segundo a OMS, 80% dos casos de infecção por coronavírus, pelo novo coronavírus, 80% são assintomáticos. As pessoas tornam-se doentes e se contaminam e elas não apresentam nenhum sintoma ou sintoma muito leve os sintomas dessa infecção. 20% dessas pessoas, elas são sintomáticas e ela desenvolve a síndrome gripal. E elas apresentam essa síndrome gripal. Desses 20%, 5% ela desenvolve o caso grave, né? Que é essa síndrome respiratória aguda grave, e ela precisa de hospitalização, e muitas pessoas podem ir a óbito com essa síndrome respiratória aguda grave. Os sintomas que as pessoas apresentam, no caso sintomático, é febre, dor de garganta, espirro, tosse, fadiga, dificuldade de respirar, são os mais comuns. E uma coisa uma pessoa que apresenta essa infecção, que é infectada por esse vírus, ela pode infectar mais de 3 a 8 pessoas. Nos estudos científicos mostram, e é colocado também pela OMS. De 3 a 8 pessoas podem ser, uma pessoa infectada pode transmitir para 3 ou 8 pessoas. Bom, e com relação à carga viral? Com relação à carga viral, em estudos recentes, mostra que a maior carga viral são em secreções de nariz, né? As secreções que saem do nariz é a que apresenta a maior carga viral. E, em segundo lugar, da garganta, e uma baixa carga viral também, mas que apresentam também, que já foi notado em alguns estudos, é uma carga viral nas fezes. Para as pessoas que são sintomáticas, para aquele 20% de pessoas infectadas que são sintomáticas, existe um período de 8 a 14 dias, que é o período pré-sintomático. A pessoa está contaminada, mas ela ainda não sabe que ela está contaminada, porque ainda não apresentaram os primeiros sintomas. Aí, esse período, ele é importante a gente conhecer, porque as pessoas, como ela está infectada, mas ela não sabe, ela pode transmitir para outras pessoas sem saber que está transmitindo, ou quando ela caminha pela rua ou pelas pessoas da própria casa. A partir do sintoma, de 4 a 10 dias a partir do sintoma, é a que tem maior carga viral. Então, nesse período, de 4 a 10 dias, é o que apresenta a maior carga viral na respiração, nas secreções de nariz, de garganta e nas fezes. Bom, e no caso assintomático, é um caso perigoso. Por quê? Porque é um caso onde a pessoa... E tem muitos estudos a respeito dos casos assintomáticos, porque a pessoa está doente, ela caminha pela rua, ela pode contaminar outras pessoas, mas nem ela sabe que ela tá com o vírus. Bom, baseado nisso, outra coisa que a gente pode observar a respeito da transmissão é que quando uma pessoa espirra, tem relatos nos estudos que eu vi que a pessoa pode expelir gotículas contaminadas. No espirro, ela pode expelir gotículas. Se essas gotículas estiverem contaminadas, ela pode contaminar outras pessoas. E essas gotículas, elas podem
quando ela é muito pequenininha, ela pode ela pode voar até 8 metros da pessoa, certo? Essas gotículas muito pequenininhas, elas são chamadas de aerosóis. E as gotículas mais pesadas, as maiores, elas caem na superfície até 2 metros da pessoa. Então, vocês veem, uma pessoa, ela pode contaminar outra pessoa que esteja até distante dela. E as gotículas, em geral, a transmissão, ela ocorre mesmo pelas gotículas respiratórias, né? Durante a fala, durante a tosse, durante o espirro. Os aerosóis, a gente viu que eles podem andar até 8 metros, e esses aerosóis, eles podem conter vírus, e esses vírus podem ficar por 3 horas viáveis dentro dessas partículas dessas gotículas respiratórias pequenininhas aí. E também das maiores, né? Há na literatura uma divisão assim, gotículas eles usam para uma partícula chamada gotícula, eles usam quando ela é maior. Quando ela é menor, são chamadas aerosóis. Quando elas são bem pequenininhas, menor que 0,5 microns. O vírus, ele permanece vivo também em superfícies onde essas gotículas caem. Ele permanece vivo por até 3 dias. Então, dependendo do tipo de material onde ela cai, ocorre maior tempo ou menos tempo, ou menor tempo em que o vírus pode ficar, né? Por exemplo, plástico e aço inoxidável, o vírus fica vivo mais tempo do que, por exemplo, em cobre e papelão. Tem muitos estudos que mostram isso, o tempo em que o vírus cai e permanece vivo, certo? E outro estudo que tem é que existe uma pouca carga viral nas fezes, mas que também é muito preocupante, porque quando você usa um sanitário em um lugar público, você, ao dar descarga, ele pode levantar um vapor de água, e esse vapor pode estar contaminado ter alguma carga viral de fezes de pessoas contaminadas que usou, e você se contaminar a partir daí. Alguns estudos, eles mostram que as gotículas, elas, mesmo as pequenininhas, né, elas ainda são maiores que o tamanho, o vírus. Então, elas podem, mesmo as pequenininhas, elas podem conter o vírus, porque o vírus, ele tem de 60 a 140 nanômetros, e as gotículas, elas são bem maiores, elas apresentam de 0,25 a 1 micrômetro. E esses estudos dessas gotículas, eles dão uma ideia de como há uma contaminação a partir da respiração, quando você recebe essas gotículas durante a fala de uma outra pessoa, durante o espirro. Então, o que a gente precisa é se proteger. Porque a gente sabe que a COVID é uma doença muito grave, e que muitas pessoas que estão aí andando pela rua, elas são assintomáticas, elas podem estar te contaminando e você não saber, ou você mesmo pode ser assintomático e pode estar contaminando outras pessoas. E essa contaminação, nós sabemos agora que ocorre pelas gotículas respiratórias. Muitas pessoas, elas podem estar em período pré-sintomático também, então elas podem andar aí pela rua, no supermercado, uma farmácia e tudo mais, elas podem estar contaminando outras pessoas, né? Você pode conversar com uma pessoa que está contaminada e pode se contaminar, e essa pessoa nem sabe que ela está com o vírus. Bom,
Então, que a gente sabe que pessoas sintomáticas e assintomáticas, sem máscaras, ela tem mais facilidade de contaminar outras pessoas e também contaminar o ambiente. E então a OMS, ela encoraja o uso de máscara por todas as pessoas da população. E essa máscara ela vai servir como uma barreira física contra essas gotículas respiratórias, né? Então você de expelir ou de receber essa gotícula respiratória. Existem vários tipos de máscara no mercado. As principais que são prioridades dos profissionais da saúde, inclusive, sempre pedido pelos órgãos de saúde que dê prioridade às máscaras profissionais para as pessoas, para os profissionais da saúde, ou então para quem presta assistência hospitalar, ter prioridade sobre essas máscaras. Então, que são os respiradores e as máscaras cirúrgicas. Mas hoje em dia as máscaras cirúrgicas elas são indicadas também por profissionais da saúde e para quem faz uma assistência hospitalar, para quem, por exemplo, vai levar alguém que esteja contaminado no hospital. Então ela é indicado que use uma máscara profissional, uma máscara cirúrgica. Ou uma pessoa que cuida de um doente no seu próprio domicílio, então para que presta assistência domiciliar a pessoas infectadas. Então, também essas pessoas é indicado que ela use máscaras profissionais. E as pessoas infectadas também, para que ela não infecte outras pessoas. As demais pessoas é indicado que use essas máscaras comuns mesmo, essas máscaras caseiras, artesanais que a gente conhece. A Anvisa, ela indica que o uso de máscaras ela deve ser feito por pessoas que ela consiga tirar a máscara. Então, pessoas que estejam tão debilitadas que ela não consiga tirar sua própria máscara, essa pessoa não pode usar máscara. E crianças abaixo de 2 anos também. E como é que é medido a eficiência da máscara? Por que a gente sabe que a máscara é eficiente? O que tem de ciência por trás disso, né? Por trás do uso, por que é confiável usar uma máscara? Bom, as máscaras, primeiro, ela não resolve nenhum problema se quem usa a máscara não tiver, não usar também as outras medidas protetivas, de higiene, distanciamento, isolamento social e todas essas medidas que são colocadas para a gente todos os dias. Existem diferentes tipos de materiais também para a construção da máscara, que pode mexer com a eficiência dela, né? Então, máscaras não profissionais, principalmente. As profissionais, geralmente, nós vamos ver que ela já tem um órgão que fiscaliza, mas as máscaras não profissionais, que são essas máscaras artesanais, essas caseiras que a gente usa, hoje está sendo bastante estudado a eficiência delas. Como é que a gente escolhe um material para fazer essa máscara, que tipo de objeto a gente pode usar, tem muitos estudos a respeito disso. E apresenta hoje tem diferentes materiais que a gente pode usar, e esses materiais, eles dependem da fibra com que eles são feitos. E como é a trama de um tecido, por exemplo, a forma que a fibra que foi desenvolvida. Então, na verdade, aqui eu apresento aqui nesse slide, na parte central, tem diferentes materiais aí, né, algodão, flanela, vários tipos de tecido, e vocês podem ver que cada tecido, ele tem uma estrutura, aí tem uma estrutura microscópica dela, e ela apresenta diferentes porosidades, e como a gente está trabalhando com gotículas muito pequenininhas, essas gotículas podem entrar nessas porosidades. Então, isso que é analisado quando se avalia a eficiência de uma máscara. Então, a eficiência da máscara, ela é medida de acordo com esses parâmetros aí, são parâmetros de desempenho. Por exemplo,
a eficiência da máscara para filtrar bactérias, né? Chama EEFB. Então, é eficiência de filtragem bacteriana. E existe também outro parâmetro que é visto nas máscaras, que é a eficiência de filtragem de partícula. A eficiência de partícula, que é a que vê se ele está filtrando os vírus, se não está entrando vírus, se não está passando o vírus pela máscara. Bom, por que eu preciso desses dois? A eficiência de filtragem bacteriana é para a bactéria que é maior do que o vírus. Então, dependendo do uso que for, se é para filtragem de partículas, né, que imita o vírus, então tem que fazer esse outro teste, que é um teste mais refinado, que é o EFB, né, que é o de bactérias. A resistência a fluidos. Essa resistência a fluido é porque, muitas das vezes, o médico ele vai fazer uma cirurgia, ele vai mexer com alguma coisa e pode espirrar sangue, e esse sangue não pode vazar, passar por entre a máscara. Um importante parâmetro é a respirabilidade. A máscara ela tem que ter um conforto na respiração, ela não pode te sufocar, ela não pode ser sufocante. Outro parâmetro é a inflamabilidade, né? Que a máscara, quem vai usar a máscara em lugares que pode pegar fogo, então essa tem que passar por esse critério aí de inflamabilidade, né? Ela tem que suportar 3 segundos para dar tempo da pessoa tirar a máscara. A sensibilidade cutânea, que é se a pessoa vai ter uma alergia, vai desenvolver uma alergia dessa máscara. Então, ela tem também esse parâmetro de desempenho. O conforto térmico, que é se a máscara ela não esfria com frio, se ela não esquenta muito com calor. Bom, as máscaras profissionais, elas seguem um padrão internacional específico, existem os órgãos que já são responsáveis para medir, para verificar se as máscaras que estão sendo comercializadas, se elas estão seguindo esses padrões e tudo mais. Mas ainda existem pesquisas para melhorar o tecido que é feito a máscara, o material que é feito a máscara. Ainda existem muitas pesquisas com relação a isso. Agora, as máscaras artesanais, elas estão num estudo bastante intenso, existe um estudo bastante intenso, principalmente agora na época da Covid, pois os resultados que a gente tem delas são resultados inconclusivos e controversos. Por quê? Porque a máscara, os tecidos, todos os materiais que são feitos as máscaras, eles divergem muito. A gramatura, se tem uma estrutura de trama mais aberta, mais fechada. Então, ainda não tem um tecido próprio para fazer máscara. A gente faz a máscara do tecido que a gente tem, do que a gente tem alcance. Então, assim fica difícil de fazer uma medida, de fazer um parâmetro de que seria bom para as máscaras. Mas, mesmo assim, existem muitas pesquisas, e eu vou falar um pouco delas para vocês. E nessas pesquisas tem sido investigado qual o fator de proteção que ela tem com relação à proteção contra as bactérias, né? Aqueles parâmetros de bactéria, de respirabilidade, de conforto térmico. Qual o número de camada melhora essa eficiência de partículas, de retenção de partículas e de bactérias, certo? Então, e esses tecidos e esses materiais que têm sido usados são tecidos, por exemplo, 100% algodão, né, com diversas tramas, né, por exemplo, as malhas, a popeline, a tricoline, a flanela, e também são estudados qual o número de camada é melhor.
O TNT também é um tecido que a gente chama tecido não tecido, que é um tecido sintético. Ele tem diversas gramaturas, né? Gramatura é quantas gramas ele tem por metro quadrado. E qual o número de camadas que a gente deve usar se a gente usar o TNT. O TNT também, ele é usado nas máscaras cirúrgicas, mas ele é um TNT especial. Depois a gente pode falar um pouco disso. O tecido antibacteriano também ele tem sido estudado. O filtro de papel, né, aquele filtro de fazer café, ele tem sido estudado. O tecido de filtro de aspirador também é um tecido que está sendo estudado, tem boa retenção, mas ele é ruim na respirabilidade. A gente pode ver o resultado da pesquisa com relação a isso. O tecido de limpeza multiuso, tipo aquele Perfex que a gente limpa casa com ele, móveis com ele, esse tecido, ele também foi estudado para a confecção de máscara. O pano de prato, o que eu tenho de estudo do pano de prato é o pano de prato inglês, aquele mais felpudo, aquele que parece uma toalha. Tecido de camisetas, tecidos de fronhas, né, que geralmente são algodões. Seda, cetim, chifon, existem muitos outros tecidos que estão sendo estudados para a confecção de máscaras. De alguns, eu vou pegar alguns resultados para mostrar para vocês, que primeiro, a máscara cirúrgica esse aqui é um trabalho do Davis, de 2013, ele foi desenvolvido na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e ele analisou a eficiência de filtragem bacteriana, respirabilidade, a eficiência de filtragem de partículas. Ele analisou tudo desse material que a gente tem em casa que pode fazer uma máscara com ela. Por exemplo, ele analisou o filtro de aspirador, o pano de prato, né? O pano de prato inglês, que é aquele grosso que eu falei para vocês. Tecidos de algodão, aquelas camisetas com algodão misturado, camiseta de algodão puro, fronha antibacteriana, cachecol, as fronhas comuns, linho, seda. Ele estudou tudo isso e ele descobriu resultados interessantíssimos. Bom, a máscara cirúrgica é a máscara profissional, então, claro, ela tinha que ter um bom desempenho. Ela tem 97% de eficiência para filtrar bactérias. Depois disso, o filtro de aspirador, ele tem 95% de capacidade de filtragem, né, de eficiência de filtragem de bactérias. E assim por diante, a gente vai vendo que vai caindo nesse sentido. Pano de prato, depois algodão, depois camiseta de algodão, fronha, sendo a seda a mais vulnerável aí para a entrada de bactérias. Quanto à eficiência de partícula, que é o que segura os vírus, né? São os testes que eles fazem para segurar o vírus, esses testes mostraram que o melhor do material caseiro é o filtro de aspirador, depois o pano de prato, depois o algodão, depois fronha, linho, a fronha antibacteriana, depois o linho, depois a fronha comum, né? Essa de algodão que a gente usa, a seda, a camiseta de algodão e o cachecol. Então, nessa ordem. Bom, isso com relação à eficiência de filtragem de partícula. Agora, quando a gente usa mais que uma camada, então, mais que uma camada, ele pegou alguns que dá para usar mais que uma camada, como, por exemplo, o pano de prato, a camiseta de algodão e a fronha. E mostrou que quando usa mais que duas camadas, mais que uma camada, duas camadas, que foi o que ele analisou, a gente vê que tem uma melhoria de 1 a 14%. Que houve mais, uma melhoria maior foi a do pano de prato.
Depois que ele fez esse experimento, ele analisou a respirabilidade e ele viu que, com relação à respirabilidade, ele tomou como padrão a máscara cirúrgica e ele viu que o pano de prato com 2 camadas, o filtro de aspirador, o pano de prato com 1 camada, o algodão, a fronha antibacteriana e a fronha com 2 camadas, que é uma fronha mais grossa, todas essas foram reprovadas com relação à respirabilidade, e a que tem melhor respirabilidade, então, é a fronha comum, com 1 camada, e a camiseta de algodão com 1 camada. E os demais, a camiseta de algodão com 2 camadas, a seda e o linho têm boa respirabilidade, e o cachecol tem boa respirabilidade, embora seja ruim em termos de eficiência de partículas. Outro teste que a gente tem é do projeto Respire, Máscaras Seguras, do Inova USP. Então, esses testes eles são desenvolvidos no Laboratório de Física Atmosférica do Instituto de Física da USP e da equipe de laboratório de microestruturas de materiais da Escola Politécnica da USP. Eles testaram diferentes tipos de tecidos para a construção de máscaras, né, como o TNT simples, esse TNT comum que a gente usa, e TNT com variadas gramaturas, malhas de camiseta, então diversos tipos de máscaras foram, tipos de materiais de construção de máscara foram analisados e eles descobriram, classificaram em termos de eficiência de retenção de partículas, alguns deles. Esses mais verdes, meio azulada e finais, esses aí são todos construídos com um material que faz máscaras profissionais, né? Que é o TNT com uma tecnologia chamada SMS, onde ele tem no meio, é um tecido que ele é feito com 3 camadas, e a camada do meio ela é filtrante, e as camadas de cima e de baixo, elas fazem, ajudam na respirabilidade. Então, o que ele mostrou é que a camiseta de algodão, que é o que interessa para a gente, que são as coisas que a gente tem em casa para a construção de uma máscara, as camisetas de algodão, ela varia de 50 e poucos por cento até 76, 77% de eficiência de retenção. Eles não mediram a respirabilidade. Eu entrei no site desse projeto, o que eles falam é que eles estão fazendo como eu digo, um aparelho para medir a eficiência em termos de respirabilidade desses tecidos, e eles iam colocar, logo que tivesse, eles iam fazer esses testes com relação à respirabilidade desses tecidos. Outra coisa interessante desse laboratório, desse projeto Respire Máscaras Seguras, é que eles auxiliam outras pessoas, é só entrar nesse site, eles auxiliam outras pessoas a testar máscaras, por exemplo, mas eles não é um trabalho, eles não fazem nada com relação ao que é recomendado pela Anvisa, eles não analisam, os testes que eles fazem são testes que fazem comparações, que medem as eficiências de retenção e agora de respirabilidade, mas eles não têm envolvimento com a parte comercial, é isso que eu queria dizer. Eles não trabalham com a parte comercial, então quem quiser analisar o tecido que tem, se é uma pessoa que faz um serviço voluntário e tudo mais, eles podem fazer essa análise, mas não comercialmente. Então, é um trabalho muito bonito, eles fazem um trabalho voluntário com relação a isso. Um outro estudo que tem
é um estudo que da Universidade de Chicago, e que é bastante interessante, e que ele fala o seguinte, que se você fizer uma máscara usando algodão e, uma, e um outro é, tipo de, por exemplo, poliéster por dentro, então a primeira camada ela faz uma filtragem mecânica, e a segunda camada, que é de poliéster, ela faz uma proteção eletrostática. Então, ela faz essas duas camadas. Quando você usa essas duas camadas, ele mostrou que ele aumenta, ele potencializa a proteção quando você usa duas camadas, por exemplo, só de algodão. Né? Se você usar, então, algodão e chiffon, por exemplo. Então, ele fez os testes usando uma camada de algodão e duas camadas de chiffon, ou então duas camadas de seda, ou uma camada de flanela, né? Porque a flanela é muito grossa, muito quente. Ele vai ter uma eficiência de mais de 80%, quando é para partículas menores que 300, né? 300 nanômetros, porque ele está pensando em vírus, e mais de 900 quando a partícula é maior, quando ele está pensando em bactérias. Então, ele pode conter, fazer uma barreira, né, para reter 80% de partículas pequenas e 90% de partículas maiores, que pode conter bactéria. Bom, aqui só tem a informação técnica lá do que ele usou, e a eficiência da máscara nesse trabalho que foi feito em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. Bom, aqui ele classifica, ele faz uma classificação como alta, baixa, média, então ele não fala, esse trabalho ainda não foi publicado, e acredito que por isso eles não soltaram mais detalhes dele, né? Então, a única coisa que ele fala é que as máscaras cirúrgicas, a máscara de papel e a máscara 100% algodão, ele tem uma boa proteção, né? Eficiência, mas ele não coloca o nível de eficiência, né? Quantos por cento ele retém. Então, a gente não sabe o que é muito alta, o que é alta, o que é moderada, o que é baixa, o que é muito baixa, né? Mas mas tem uma ideia de que a malha, por exemplo, que a gente tem de algodão, né, os tecidos de algodão, tricoline, 97%, por exemplo, eles têm uma boa proteção contra eficiência de filtragem, né? Então, a gente pode observar por aí, mas dá para ter uma ideia com relação a isso. Quem sabe quando eles publicarem esse trabalho, a gente tem mais informações e consegue obter esses níveis. Bom, o tecido 100% algodão, então, como a gente viu, ele, em todos os artigos que eu trabalhei, que eu li, ele mostra que é um bom tecido para a gente fazer máscaras. Então, há um consenso disso, que é um bom material e que esse material, ele, principalmente se ele for 100% algodão, e usar duas camadas. Então, ele fica com uma boa, ele fica como um bom filtro para vírus e bactérias. O algodão, ele resiste à temperatura, então, portanto, você pode ferver, pode passar com ferro bem quente e pode usar máquina de lavar com água quente, então isso facilita também a gente trabalhar na higienização das máscaras. O algodão, ele permite uma boa respirabilidade, então isso também é um fator importante. Ele é indicado para pessoas com problemas alérgicos, né? O algodão também, ele é resistente a sabão, água sanitária, ele não rasga com facilidade, né? Ele é resistente a avarias. E no Brasil a gente tem muitos tecidos de algodão, como o popelina, o tricoline, a malha, e eles têm uma trama fina, e ele segura bem essas gotículas respiratórias e filtra as bactérias e os vírus.
essa filtragem, nos estudos, elas variam de 50% a 60% de eficiência de retenção, para partículas de 10 a 600 nanômetros, mas o que a gente vê na literatura é que para a máscara caseira, esse fator de retenção, ele é bom, de 50% a 60% para máscaras caseiras. Agora, para as profissionais, não. Para as profissionais tem que ser acima de 90%, de 95%. Bom, fazendo algumas considerações finais, a máscara, ela pode ajudar a reduzir a contaminação do meio ambiente, né? Ela faz uma barreira contra as gotículas, ela serve como proteção para você, serve a proteção para as outras pessoas que estão ao seu lado. Elas não podem ser usadas e você deixar de fazer o isolamento social, o auto-isolamento, né? Você não pode deixar de fazer a higienização das mãos, fazer a higienização do ambiente. Então, na verdade, para a gente se proteger contra o coronavírus, a gente precisa da máscara e mais todas essas medidas de higienização, dessa correta medida de higienização e de cuidados que a gente deve ter. A gente deve escolher também o formato adequado e o tamanho da máscara. A máscara ela tem que cobrir o nariz, a boca e até o queixo. E a Anvisa, inclusive, ela orienta, né? Não usar máscara em crianças abaixo de 2 anos, né? Ou em pessoas que não conseguem retirá-la. Ela observa que as máscaras ela não reduz e nem substitui a necessidade de medidas de higiene e de distanciamento. Ela coloca que é preciso descartar as máscaras, mesmo as de tecido e as descartáveis. Quando você for descartar, tem que usar um saco de papel ou então um saco de plástico fechado, colocar dentro para antes jogar na lixeira para você não contaminar outras pessoas, certo? E se você não usar as máscaras adequadamente, também você pode perder até 50% da função da máscara. Uma coisa interessante que eu vi lá, que eu nunca tinha visto em outros trabalhos, é que a Anvisa, ela recomenda que a gente use máscara até 30 vezes de lavagem. Depois de 30 vezes que você lavar sua máscara, ela deve descartar. Ela deve ser descartada. Mesmo as máscaras de tecido e tudo mais. Usar as máscaras no máximo 3 horas, né? E aquelas medidas que a gente está cansado de saber, não tocar na máscara, na hora de colocar a máscara, lavar as mãos e tudo mais, não usar máscara danificada, não dividir a máscara com ninguém, todas essas informações vocês podem encontrar lá. Então, se vocês quiserem a informação completa, vocês podem abrir esse site, o site da Anvisa. Isso aqui está algumas referências que eu usei durante essa apresentação, né, que eu citei lá, e era isso que eu ia apresentar para vocês em termos do que eu li a respeito da ciência por trás das máscaras. Helenice, muito obrigada, foi super informativo e agora você vai ser bombardeada por uma série enorme de perguntas. O Enzo vai te repassar essas perguntas, tá bom? Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, professora Helenice. Professora, eu vou repassar as perguntas. Caso alguma já tenha sido contemplada na sua apresentação e a senhora quiser complementar alguma coisa, tá? Ok. Bom, a primeira é da Valéria Florentino. Ela fala, boa tarde. Gostaria de saber se posso usar alfinete para fazer as máscaras. Obrigada pela participação, Valéria. Muito, muito interessante essa sua pergunta, porque nós vimos, né, que as partículas elas podem ter tamanhos nanométricos, né, mede em micrômetros. Então,
Eu não li nada a respeito em termos de literatura, mas eu acredito que, como são analisados partículas muito pequenininhas, eu acredito que a gente deve evitar de usar alfinetes, troca os alfinetes por aqueles pregadores, por exemplo, aquele que segura roupa, se você não tiver o apropriado para costura, você pode usar esse tipo no lugar de alfinete, porque quando você enfia o alfinete na máscara, o que pode acontecer é que você faz um buraquinho pequenininho ali, que você pode até nem ver a olho nu, mas ali vai ficar um buraquinho que pode ser um caminho de entrada do vírus. Então, tudo que a gente puder evitar, né, de perfuração da máscara, a gente deve evitar. Então, eu acredito que se você usar esses outros equipamentos de costura, como o pregador, se você não tiver, usa aquele clipe de papel ou clipe ou segurador de pano sei lá, de varal, né? Você pode melhorar a eficiência da sua máscara e não correr esse risco, tá? Obrigada pela sua pergunta. Obrigado, professora Helenice. A próxima é da Elizabeth Pacheco. Ela pergunta: qual material é melhor para fazer as máscaras infantis? Olha, de tudo que eu li, né? Primeira coisa, eu li, pela informação da Anvisa, a menor de 2 anos não deve usar máscara. Mas o tecido de algodão tem sido bastante cotado, né, por ele ter uma boa respirabilidade, como eu tinha colocado. Muito obrigada, Elizabeth, pela sua pergunta, bastante interessante e bem colocada. Uma coisa bastante importante que eu vi com relação a manter a segurança são aquelas máscaras que ela tem frontalmente uma costura. Aquela costura, ela fragiliza a eficiência da máscara em até 15%. Então, se você faz uma máscara de algodão, por exemplo, que ela tem 50%, 60% de eficiência de filtragem, quando você passa uma costura aqui, essa filtragem pode cair para 40%, 45%. Então, são estudos que mostram isso. Então, evitar essas máscaras que têm costura frontal, certo? O que pode acontecer, eu sei que aquela máscara, ela fica mais acomodada no rosto. Então, o que pode acontecer é fazer uma camada por fora que envolva o rosto e ela tem costura, e as duas por dentro sem essa costura. Então, aí ela fica com um formato legal na frente e por dentro ela fica bem acomodada. Muito obrigada, Elizabeth, pela sua pergunta. Obrigado, professora. A próxima é do Felipe Teles. Ele pergunta: por que no início da pandemia a OMS orientou que as pessoas saudáveis não precisavam usar máscaras e depois voltou atrás, mudando esta orientação e indicando a todos a utilização? Obrigada, Felipe. Muito interessante essa sua pergunta. No início, em todos os artigos que eu li, vários, acho que 80% ele citava algumas coisas assim com relação a isso. No início, a OMS ela tinha muito medo da escassez de máscaras, como aconteceu mesmo, né? Mesmo com a indicação de máscaras, das máscaras artesanais, houve uma grande procura pelas máscaras dos profissionais de saúde, e acabar a máscara do profissional de saúde e eles ficarem sem. Também eles tinham muito medo que ocorresse que as pessoas começassem a usar máscaras
e achar e ter uma falsa sensação de segurança, e achar que só a máscara iria resolver, e começar a sair e não fazer o isolamento social. Então, e os outros procedimentos de higiene. Então, o que aconteceu foi isso. E também eu li vários artigos que eles falam que quando foi indicado que as máscaras seriam só para os profissionais de saúde e para quem tivesse alguma doença respiratória, o que acontecia era que as pessoas que usavam máscaras, elas eram hostilizadas pelas outras que não usavam, né? Tiveram vários casos, tem um caso em Londres que uma pessoa foi agredida porque estava de máscara, né? Então, se todo mundo usar máscara, então não vai ocorrer uma situação dessa. Então, foi por causa desses fatos que ela proibiu o uso da máscara, mas ela viu que era necessário então que ela ia indicar uma máscara que não tem a mesma eficiência da máscara profissional, que são as máscaras caseiras, e ela indicou o uso dessa máscara caseira para os demais, tá? Então, foi por causa disso que no início não tinha, não foi, que a OMS não indicou para a gente o uso de máscara e depois voltou atrás, porque viu que havia necessidade mesmo do uso da máscara. Obrigada, Felipe, pela sua pergunta. Obrigado, professora. A próxima é da Valéria Florentino. Eu acho que já foi respondida, mas vou passar só para quiser complementar com alguma coisa, professora. Ela pergunta, é por causa dessas gotículas infectadas que devemos usar as máscaras? Sim, por causa das gotículas infectadas. Ela serve como uma barreira física. Então, quem está com a máscara, ela não expele a gotícula infectada. Se eu tiver infectada e tiver de máscara, eu não vou expelir para outras pessoas. E se as pessoas estiverem infectadas e você tiver contato com essa pessoa e você tiver de máscara, ela sem, a máscara vai servir de barreira a seu favor. Então, quem está de máscara ajuda, se todos usarem máscara, a gente vai ajudar a gente mesmo e as outras pessoas também. Obrigada, Valéria. Obrigado, professora. A próxima é do Antônio Balbo. Ele fala, boa tarde, Lenice. Minha dúvida é sobre como fazer corretamente a higienização das máscaras não descartáveis. O uso de água sanitária tem provocado irritações do nariz e garganta. Obrigada, Balbo. Talvez você usar algum outro produto que não, se você está usando a água sanitária, a água sanitária é uma medida de uma colher de água sanitária para cada meio litro de água. Essa é a indicação da Anvisa. Só que se isso está te causando algum tipo de alergia, talvez você fervesse a sua máscara, ao invés de usar esses produtos que estão te causando alergia. Pode ser. Ou enxaguar bastante, porque não é só a água sanitária. A água sanitária, depois você deixa meia hora na água sanitária com água sanitária, né, nessa solução, e depois você lava com sabão, né? Então, se isso está causando alergia, talvez você lave com sabão ou ferva com sabão, use esse tipo de... Mas isso aí é uma questão minha, eu não sou especialista nessa área, então das coisas que eu vi que a temperatura também mata o vírus, então provavelmente se você usar uma máscara que dê para ferver, é melhor. Obrigada, Paulo. Obrigado. A próxima pergunta é do professor Luiz Fernando Rolim. Ele pergunta, talvez o uso de máscara passe a ser normal quando o início das atividades presenciais for desviadas. Qual a recomendação para as instituições de ensino para melhor atender seus estudantes? Em termos de uso de máscara,
Obrigada, Fernando. Eu acredito que nós vamos ter que usar máscaras, pelo menos até que tenha uma vacina para essa doença, contra esse vírus. Eu acredito que a gente vai ter que usar máscara. Eu acredito que é manter a higienização, ter condições em salas de aulas, nas salas, nos ambientes de trabalho, nos ambientes de estudo, ter condição para a pessoa lavar as mãos, ou álcool gel para desinfetar as mãos, tomar os devidos cuidados com relação a tirar, não tocar na máscara, tirar e colocar a máscara. A pessoa que vai estudar, que vai para a escola, ela tem que ter mais que uma máscara, né? É um indicado da Anvisa que cada pessoa tenha 5 máscaras. E guardar essa máscara, levar um saquinho para guardar as máscaras sujas, para não contaminar as suas coisas, não contaminar o ambiente. Então, eu acredito que nós vamos ter uma nova vida depois dessa pandemia. E nós vamos ter que aprender a viver nessa nossa nova vida. Talvez com todos esses cuidados, até que a gente tenha uma vacina definitiva e que a gente possa e que essa vacina tenha o alcance de todos, né? Então, isso é o que eu acho como educadora. Obrigada, Rolim, pela sua pergunta. Obrigado, professora. A próxima é da Aparecida Fátima da Silva. Ela pergunta, com que frequência devemos lavar as máscaras artesanais? Obrigada, Aparecida, pela sua pergunta. É bastante interessante. Todos os órgãos de saúde, a OMS, a Anvisa, ela recomenda que você pode usar até 3 horas uma máscara. Então, se você usou essa máscara, foi ao supermercado, foi à farmácia, foi a um hospital, qualquer lugar que você tenha saído de casa com a máscara, mesmo que você usou menos de 3 horas, ela deve ser lavada. Então, ela deve ser lavada sempre que você usar, nunca repetir. Tomar o cuidado na hora de tirar a máscara, tem que tirar ela pelo fio ou pelo elástico, nunca colocar a mão na frente da máscara. Esqueceu, colocou a mão, então higieniza a mão de novo, porque a máscara pode estar contaminada e você contaminar a sua mão. Então, a máscara, ela tem que ser usada no máximo 3 horas, é a recomendação dos órgãos de saúde, da OMS, da Anvisa, de todos, e todas as vezes que você usar, você tem que lavar. Se você for usar mais que isso, você deve carregar uma máscara extra na sua bolsa. Obrigada, Aparecida, pela sua pergunta. Obrigado, professora. A próxima pergunta é do Murilo Pedroso. Boa tarde, professora. Gostaria de saber se existe algum modo de saber quantas vezes posso lavar minha máscara de pano. Murilo, então, obrigada pela sua participação, obrigada pela sua pergunta. Murilo, a Anvisa, ela fala que 30 vezes, mas a única informação que eu obtive com relação ao número de vezes que eu posso lavar foi na Anvisa. Eu não vi isso em nenhum outro estudo. Eu não sei se houve um estudo em que analisasse, por exemplo, cada lavagem, o poder de filtragem dela, se a partir de cada lavagem o poder de filtragem dela diminui. Talvez seja baseado nesses estudos que, por exemplo, depois de 30 vezes, o poder de filtragem da máscara, ela reduziu muito. Talvez fosse por isso. Mas o indicado, o parâmetro que a gente tem é o parâmetro da Anvisa, que deve ser 30 vezes, no máximo, você deve lavar sua máscara. Obrigada, Murilo, pela sua pergunta. Obrigado, professora. A próxima pergunta é do Rafael Antônio Grunenberg Reis Ribeiro. Boa tarde, professora.
Para quem usa muito transporte coletivo, seria interessante o uso de luvas? Olha, Rafael, boa tarde. Obrigada pela sua pergunta. Rafael, o que a gente tem visto é que seria interessante, qualquer forma de proteção é muito interessante. Inclusive, se você vai usar uma luva, se você vai usar uma máscara, ter uma máscara só para você usar dentro do transporte coletivo. Usou, saiu do transporte coletivo, você troca a sua máscara. Carregue uma outra limpa, porque é um lugar que tem muitas pessoas e pode ter nuvens, partículas de gotículas pequenas contaminadas lá e pode a sua máscara sair de lá contaminada também. Então, a indicação para andar em transporte coletivo é ter uma máscara exclusivamente para esse transporte. Saiu do transporte, você já tira, troca a sua máscara limpa e já coloca essa num saquinho bem vetado para você guardar para ser lavada posteriormente. Obrigada, Rafael. Obrigado, professora. A próxima pergunta é da professora Daniela Cantani. A mensagem dela ficou dividida no chat, mas eu acabei juntando, creio que são interligadas. Ela parabeniza pela palestra e pergunta: algumas mensagens têm circulado nas redes sociais, estão gerando dúvidas na população, dizendo que o uso das máscaras ocasionam danos à saúde e não devem ser utilizadas. Vocês têm pensado na elaboração e divulgação de informações para a conscientização da população? Obrigada, Daniela. Obrigada pela sua participação. Obrigada pela pergunta. É bastante interessante. Eu já recebi umas três WhatsApp, mensagem de WhatsApp, contendo essas informações contrário ao uso de máscaras. E tudo que é falado com relação contrário ao uso de máscara é duvidoso, é mentiroso. Essas pessoas são as mesmas pessoas que foram contrárias à vacinação, que acredita que a Terra é plana, que acredita que o bebê vem da cegonha e muitas outras. Então, brincadeira, gente. Então, o que eu acho é o seguinte: essas informações elas causaram um movimento anti-ciência, e isso aí tem causado muitos problemas. Haja vista o número de doenças que voltaram por causa desse problema de contrário à vacinação, né? Então, surgiram muitas doenças que no Brasil a gente já não tinha mais, e essas doenças estão aí de volta, né? Tipo sarampo, febre amarela, muitas outras que têm vacinação, mas as pessoas se negaram a vacinar por causa dessas informações errôneas, né? E a ignorância tem matado muito mais que as doenças. Então, eu acredito o seguinte, Daniela, que nós temos orientado, nós temos feito máscaras, nós temos orientado da forma que a gente pode. Nós fizemos um site, nós fizemos várias mídias, Instagram Facebook, várias, para colocar informações sobre máscara, da importância das máscaras, mas na televisão também tem bastante sobre isso. Tem uma informação que a máscara, ela sufoca a pessoa respira o próprio ar. Então, eu não sei baseado em que as pessoas falam isso, porque há uma troca de ar. Se a pessoa está usando uma máscara que não tenha troca de ar, então ela está com a máscara errada, né? Então, é por isso que existe toda essa pesquisa em torno da respirabilidade, da eficiência de filtração. Toda essa pesquisa é para responder essas questões que estão colocando na mídia. Então, eu acredito que eu tenho essa mesma preocupação que você, com relação a gente informar essas pessoas totalmente desprovidas de informação.
O grupo Máscara da Esperança é um grupo que eu falei para vocês no início da apresentação, ele tem trabalhado com relação a isso, né? Esse grupo está ligado ao IB. Obrigada, Daniela, pela sua pergunta, muito interessante, muito importante questão. Eu vou a partir da sua pergunta, a gente pode, inclusive, intensificar e da sua preocupação, a gente vai intensificar essas informações no nosso grupo. Obrigado, professora Helenice. Próxima pergunta é do Rogério Antônio de Oliveira. Gostaria de saber quando precisamos trocar uma máscara por outra. Existe alguma recomendação sobre o tempo de uso? Obrigada, Rogério, pela sua participação, pela sua pergunta. Como eu disse, talvez eu tenha que complementar alguma coisa. As máscaras, você deve lavar a cada 3 horas, né? De uso, você deve retirar, não pode usar mais que 3, mesmo que você usou menos que 3, você deve lavar. E a recomendação da Anvisa é essa, de 30 vezes você tem que descartar essa máscara, ou quando ela tiver qualquer outro dano. Às vezes você tem uma máscara que ela tenha algum dano, que você sente que essa máscara te sufoca, né? Que algum material que você comprou aí na cidade ou você fez de algum material na sua casa e não conhecia o poder de respirabilidade dele, ou qualquer outra coisa, você deve trocar sua máscara. Então, troque sua máscara sempre que ela tiver algum tipo de dano, se tiver rasgada, se tiver com qualquer outro problema, você deve trocar. E se ela tiver perfeita, mesmo aparentemente perfeita, com 30 lavagens, é aconselhável pela Anvisa que você troque sua máscara. Espero ter respondido sua pergunta. Obrigada, Rogério. Obrigado, professora. A próxima pergunta é do Nivaldo. Ele te parabeniza, primeiramente, e parabeniza a todos que participaram dessa iniciativa. E ele gostaria de saber como as pessoas poderiam colaborar. Nivaldo, muito obrigada, e foi muito bom você tocar nesse assunto. Muito obrigada pela sua pergunta, muito obrigada pela participação. Agradeço muito. E nós temos esse projeto, ele um projeto de extensão do IB, chama Máscaras da Esperança. A Máscara da Esperança, são 18 pessoas que trabalham, é um projeto coordenado pela professora Luciana Lunardi, e ele foi criado dia 7 de abril desse ano. E a gente, todos lá fazem serviços voluntários e usa o próprio material da casa, muitas das vezes usa linha, elástico e tudo mais. E o que falta para a gente, em termos de material, é linha, elástico, tecido, ou aquele tecido não tecido, TNT, com gramatura 40 a mais. Então, a gente tem trabalhado com esse material, e esse material que a gente precisa para a construção das máscaras. E tem um site, um link, que eu posso disponibilizar, o telefone da professora Luciana Lunardi, que é a coordenadora, e que ela tem recebido bastante apoio de empresas, ela tem recebido apoio de empresas e de outras pessoas, né? A própria pessoa da comunidade tem auxiliado, né? Para a gente comprar esses materiais, confeccionar essas máscaras. Então, foi muito bom você tocar nesse assunto, que a gente deixa aberto aqui, que a gente precisa dessas informações, e eu não sei se é possível colocar no ar aí o telefone que a gente tem ligado eu não tenho aqui comigo, mas eu acredito que o pessoal tem aí, a professora Adriane tenha, e para a gente colocar no ar aí esse número de telefone que poderia fazer a ligação para doações. E existe um site também para ser preenchido, para pedir
máscaras para alguma instituição. Tá? Obrigada, Nivaldo. Muito boa a sua pergunta. Obrigado, professora. Próxima pergunta do Rafael Antônio Grunenberg Reis Ribeiro. Ele fala: as máscaras fornecidas à população têm eficiência média com relação às vendidas nas farmácias? Bom, Rafael, obrigada pela sua pergunta. As máscaras vendidas na farmácia, em geral, são máscaras profissionais. Essas máscaras, elas são aconselhadas para pessoas que estão com alguma infecção que pode transmitir para outra pessoa. Elas são aconselhadas para as pessoas que têm... que vai acompanhar uma pessoa, que vai dar assistência em casa a um doente, ou que vai dar assistência a uma pessoa fora, no hospital, por exemplo. Então, é aconselhado o uso dessas máscaras. Elas têm maior confiabilidade, maior eficiência de filtragem do que as máscaras que a gente faz em casa. Mas se todos os que quiserem uma máscara e não precisar, e procurar por uma máscara profissional, então não vai sobrar máscara para os profissionais. Então, o indicado se você não tem nenhum problema de saúde, use essa outra máscara, mesmo que ela tenha uma eficiência menor do que a máscara profissional, tá? Obrigada, Rafael, pela sua pergunta. Obrigado, professora. Próxima pergunta do Tiago Mininel. Várias publicações falam sobre lavar as máscaras com detergente neutro. Isso é mesmo eficaz? Bom, obrigada, Tiago. Tiago, do que a gente vê mesmo é que o vírus, ele tem uma camada proteica. Eu não consigo te explicar usando os termos técnicos da área, porque eu sou matemática, mas ela tem essa camada, e essa camada, quando ele perde essa camada, ele perde a ação dele. Então, o sabão é excelente para auxiliar nessa função de matar, de destruir o vírus. Então, o uso de sabão é importante, mas é indicado também deixar a máscara meia hora com algum produto que indicado. Tem todas as indicações de vários produtos, que eu não tenho aqui agora, mas um que todo mundo tem em casa, que é a água sanitária. Colocar uma colher para cada meio litro d'água e deixar por meia hora, e depois lavar com sabão e botar secar ao sol. Se a sua máscara permitir passar, você passa ela com ferro bem quente. Essas medidas têm mostrado ser suficiente. Obrigada, Tiago, pela sua pergunta. Obrigado, professora. Próxima pergunta do Carlos Campo. Boa tarde, professora. Você sabe se o governo está trabalhando para incluir as máscaras nos protocolos de saúde pública e coletiva? Bom, Carlos, obrigada pela sua pergunta. Algumas prefeituras, alguns estados têm feito o uso obrigatório da máscara, né? Então, é obrigatório usar a máscara. E muitos desses que obrigam a usar a máscara, eles estão doando a máscara para o pessoal, para que essas máscaras possam ser usadas. E outra coisa também que tem acontecido é que tem muitos órgãos que estão trabalhando, e ONGs estão trabalhando em confecções de máscaras. Então, eu acredito que se a pandemia ainda tiver da forma como está,
e não começar a reduzir essa transmissão, então eu acredito que vai caminhar para isso, para ser imposto a todas as cidades, por órgãos governamentais, a imposição de máscara obrigatoriamente em toda a população. Alguns lugares, muitos lugares já ocorre isso. Obrigada, Carlos, pela sua participação, pela sua pergunta. Obrigado, professora. Antes de repassar para a próxima pergunta, professora, eu só queria ler o comentário do professor Joel, porque acho que ele é pertinente ao que foi falado até agora, tá? Ele comenta que a eficácia das máscaras que está produzindo a comunidade do IB será medida através de uma parceria com o pessoal do Laboratório de Física Atmosférica do Instituto de Física da USP e do Inova USP, Projeto Respire. Mais uma vez, a universidade pública na primeira linha de combate ao Covid. Tá? Muito legal, muito bom o Joel ter tocado nesse assunto, ter colocado isso. Ele está servindo de ponte para a gente, para o nosso grupo da Máscaras da Esperança, uma ponte com aquele projeto Inova que eu falei para vocês, que eu entrei no site, eles fizeram vários estudos, é um projeto muito bonito, e o IB ele está muito preocupado com relação à eficiência das máscaras que a gente está colocando. O próprio grupo solicitou isso, nós temos essa preocupação mesmo de saber o que a gente está colocando aí para o pessoal usar, e a eficiência dessas máscaras que a gente tem trabalhado, que a gente tem confeccionado, do material que a gente tem recebido para a confecção das máscaras. Uma coisa, complementando o que eu tinha falado para o Nivaldo, é que o material que a gente tem, a gente não pode escolher, por exemplo, qual o material que eu vou usar. Eu vou usar o material mais eficiente? Não, a gente usa o material que a gente recebe de doação. Então, por isso, a gente precisa medir a eficiência desse material, porque são materiais que a gente recebe e a gente faz daquele material. Então, vai ser medido a eficiência de retenção de partícula e também a eficiência de respirabilidade. E nós agradecemos ao Joel por ele fazer essa ponte com a gente, de intermediar o grupo Máscaras da Esperança com esse grupo de físicos que faz esse trabalho lindo, voluntário, de análise das máscaras que a gente tem usado, que a gente tem produzido. E o IB também sempre deu muito apoio para a gente nessa confecção dessas máscaras. Obrigada. Obrigado, professora. Próxima pergunta é do Rogério Antônio de Oliveira. Ele comenta: vejo muitas pessoas utilizando máscaras dentro do carro. Isto realmente é necessário? Porque eu tenho usado somente quando desço para a rua. Está certo? Rogério, obrigada. Existe uma etiqueta que a gente vê nos sites ligados à saúde, à área de saúde. Existe uma etiqueta que se você está sozinho no carro, né, no seu carro não tem nenhum fator de contaminação, você pode andar nele sem máscara. Se você carrega alguém com você, em respeito a você, em respeito a outra pessoa, você deve usar uma máscara. Isso é o que eu tenho visto nessas normas ligadas à saúde. Tá? Obrigada, Rogério, pela sua pergunta. Obrigado, professora. A próxima não é uma pergunta, a próxima é só uma observação do Carlos Carmo. Ele diz que o uso de máscaras de proteção facial, ainda que artesanais, em todos os espaços públicos e privados, pode se tornar obrigatório em todo o país. Ele comenta que começou a tramitar no Senado um projeto de lei, inclusive, que estabelece uma série de medidas de proteção para o enfrentamento do Covid. Tá? Não pode complementar, professora. Não, eu só queria agradecer a ele por essa informação. E é como eu pensei mesmo, né? Como eu tinha dito anteriormente,
que da forma com que está indo, várias cidades, vários lugares já tem esse protocolo, né, obrigação de usar máscara, e está caminhando para que isso seja um padrão para todos os órgãos governamentais, de imporem leis para que isso aconteça, né? É isso. Muito obrigada, Carlos, por essa informação. Obrigado, professora, por todos os esclarecimentos, todas as respostas, e eu devolvo a palavra à professora Adriane. Helenice, novamente, eu agradeço muito, eu acho que foi um sucesso. Eu gostaria de fazer alguns comentários aqui, frente a esse grande número de perguntas que a gente teve, interação do público no chat, né? Eu acho que isso demonstra o real papel da universidade pública, né? Que a gente conseguir realmente transpor o que se faz aqui dentro, em termos de pesquisa, o que é ciência, para a sociedade em geral. E muito melhor se isso que a gente transpor pudesse ser utilizado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E esse é o tema de hoje do nosso webinar, né? Eu acho que as pessoas vão sair daqui, depois desse bate-papo, dessa conversa, muito mais informadas e vão poder realmente utilizar essas máscaras de uma forma muito mais adequada. Você fez um comentário logo no início, né, que você não é especialista nessa área de estudo, né, mas eu acho que isso é o que um cientista faz, né? Ele busca dados científicos e é sempre assim que a gente deveria trabalhar, muito mais nesse momento de pandemia, a gente deveria sempre se basear nesses dados científicos, e eu gostaria de expor aqui para todos, que não só a professora Helenice, mas todas as outras docentes que participam do grupo Máscaras da Esperança, né, não trabalham especificamente com nada associado à pesquisa relacionada a essa produção e uso dessas máscaras, mas todas elas são cientistas, incluindo todas aquelas costureiras e donas de casa, porque quase que diariamente elas trocam informações de artigos científicos, novos dados, e vão estudando tudo isso para que elas possam aplicar e produzir da melhor forma essas máscaras de proteção à Covid. E gostaria de fazer um comentário também em relação às luvas, Helenice, se você me permitir. Né? As pessoas têm ainda muita dificuldade de saber como retirar essas luvas, e acho que fazer o descarte também. Então, acho que a recomendação é que não sejam utilizadas essas luvas por conta disso. A má retirada, né, a retirada errônea dessas luvas pode provocar uma contaminação das demais pessoas, né? E eu gostaria de reforçar um dado que o Nivaldo, acho que solicitou, e eu acho que cabe para todos aqueles que tiverem interesse em participar desse projeto Máscaras da Esperança. No nosso chat foi colocado o telefone para contato e o link para o formulário para solicitação de doação de máscaras, mas eu vou reforçar aqui que o telefone mais adequado para que aqueles que quiserem contribuir, né, com Máscaras da Esperança, podem entrar em contato pelo telefone 14997460464, que é o telefone da Gabriela, que é uma das participantes desse grupo chamado Máscaras da Esperança. Helenice, eu gostaria de abrir ainda para você, se você quiser dizer mais alguma coisa. Tá, só agradecer a agência, agradecer a você pelo convite, agradecer ao Enzo por essa intermediação com o público, agradecer a todos que participaram. Foi bastante interessante estar aqui, um pouco nervosa, porque a gente, na universidade, nós falamos muito de forma mais científica, muito mais, e a gente tem que ficar ponderando os termos científicos, né? Mas foi muito interessante, foi uma experiência bastante interessante, e eu espero ter auxiliado, tirado algumas dúvidas de vocês, e estou à disposição também para discutir, para aprender, estou aqui também para aprender, e eu queria colocar que de acordo com a preocupação da Daniela Cantani, que fez a pergunta, a colocação, que se você tem dúvida de alguma coisa, procurar em sites oficiais, né? Não repassar informações errôneas para as pessoas. Tudo que a gente tem é baseado na ciência, e a ciência, ela é essencial, ela está aqui
só para ajudar. E as pessoas não fazem nada empírico, são todas análises científicas, então, mesmo o uso, o porquê do uso, como usar, tudo passa por experimentos científicos. Então, nós não fazemos nada empiricamente. E isso é importante. Então, as informações que saem, né, elas não podem sair informações errôneas, né, e ser colocado para as pessoas e as pessoas saírem acreditando e replicando essas informações, como a colocada pela Daniela. Então, que eu acho que eu devo, que a gente contribuiu com essa palestra que a professora Adriane solicitou, e que me fez esse convite para participar. O que eu acho que a gente ganhou com isso foi mostrar que existe uma ciência por trás dessas máscaras, existe uma ciência por trás das máscaras. Então, nada do que a gente fala, faz disso, faz daquilo, por pura, né, falou de boca para fora, não. Foi tudo medido, experimentalmente, em laboratório, em casos clínicos, e tem muitas e muitas outras informações científicas que eu poderia ter trazido, mas ia ficar uma palestra muito longa, de coisas interessantes que eu vi, mas a gente ia demandar um tempo muito grande para discuti-las. Mas eu estou aberta aqui a aprender e também a divulgar o que eu li nesses trabalhos. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Adriane, muito obrigada, Enzo, e me coloco à disposição aí para qualquer coisa, e agradeço muito ao IB, ao grupo Máscaras da Esperança, porque esse grupo tem feito um trabalho lindo, as pessoas fazem isso com bastante interesse, e a gente tem não só a função de confeccionar máscaras, mas também de incentivar o uso destas e de educar de como usar da melhor forma possível, tá? Muito obrigada e fique em casa. Helenice, já que você se colocou à disposição para qualquer coisa, eu vou te passar mais uma pergunta, pode? Pode sim, claro. A Graziele Cristine colocou no Facebook: Olá, professora. Gostaria de saber se as crianças precisam ter os mesmos cuidados com as máscaras, assim como os adultos. Normalmente, elas possuem bastante resistência. Você teria alguma dica? A minha dica é, acima de 2 anos, use máscara. E a minha dica maior ainda, mesmo que nós temos casos de crianças que teve Covid, que foi a óbito, casos de crianças que teve Covid a Covid e desenvolveu o caso grave. Então, eu acho, fica em casa, porque a criança, ela põe muito a mão no rosto, você não tem controle sobre isso. Ela toca nas coisas, ela põe, então, no supermercado, lugares muito movimentados, com muito tumultuado, tem pessoas de toda forma, nós vimos que tem pessoas assintomáticas que nem sabem que está com vírus e pode estar aí transmitindo. Então, evite sair com as crianças, e se precisar sair, é claro que às vezes precisa ir no hospital, precisa disso, botar a máscara na criança e o tempo todo tá cuidando para que ela use a máscara da melhor forma possível. E a Anvisa, ela indica que menos de 2 anos não usar máscara, porque ela não, se precisar, se ela estiver sentindo sufocada, ela não consegue retirar. Por quê? Porque eu falo de sufocamento, não por causa da máscara, mas que alguns casos que eu li de pessoas que elas podem estar com problema respiratório, né, com o nariz muito entupido, então não é por causa da máscara, mas com a máscara, a mãe não vê que isso está acontecendo, então ela tem que retirar a máscara para deixar a criança sem máscara, porque ela não consegue tirar sozinha e ela pode estar com algum problema e a mãe não está vendo. Então, é nesse sentido que eu falo da máscara. E usar a máscara correta, né, na criança. Isso é muito importante. Então, meu conselho para a Graziele, obrigada, Graziele, pela participação,
É isso, é falar, evitar sair com as crianças e quando sair, tomar muito cuidado. E mesmo se a criança está na idade do uso da máscara, usar a máscara e educá-la nesse sentido, no sentido de usar essa máscara e de como se comportar com a máscara. É isso, obrigada. Helenice, de novo, a GDC e a diretoria do Instituto de Biociências agradece imensamente sua participação e eu gostaria de deixar o convite para todos vocês para não perderem o próximo webinar, que a gente vai ter na quinta-feira da semana que vem, no dia 28, também com um tema super importante para todos da nossa sociedade. A gente vai ter a presença do professor Cassiano Vitória, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da Unesp aqui de Botucatu, que vai falar se animais de estimação podem ou não contrair e transmitir o novo coronavírus. Então, dia 28, às 14 horas. E como a professora Helenice falou, fique em casa e, de preferência, fique em casa com a ciência. Então, até a semana que vem. Até, muito obrigada.